Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Remanescente. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Eu não costumo fazer muitos vídeos reacts aqui no canal, né? Mas hoje esse vídeo se fez necessário. É costumeiro de que muitos canais adventistas se utilizem muitas vezes dos canais que traz a exposição a muitos erros que são cometidos pela doutrina, explanação e muitas pregações adventistas. É comum de muitos canais adventistas pegarem alguns dos nossos vídeos e fazerem reacts. Até aí tá tudo certo, mas esse vídeo se fez necessário para mim, porque não se trata simplesmente de atacar uma reputação, minha, a respeito da minha pessoa, mas mexe um pouco com doutrina, e eu não poderia estar deixando passar em branco. Por um outro contexto também muito importante que eu nunca tinha visto ainda, react em cima de um testemunho. Porque testemunho é uma vivência, né, testemunho é uma coisa que uma pessoa sente, vive, passa, e muito mais ainda quando ele é explanado de forma tão, sábia e de uma forma tão natural, como foi o testemunho da irmã Gabriela aqui no canal Remanescente, né. Mas, o pastor Adriano decidiu fazer esta comentário, né, um vídeo comentando o testemunho. Ele achou por direito fazer, e ele tem o canal dele, ele tem o direito de fazer. Esse vídeo, ele não é um vídeo resposta ao Adriano, tá, ao pastor Adriano Cecílio. Esse vídeo é um vídeo resposta a você que assistiu o vídeo lá no canal dele. Vou deixar o vídeo na descrição, porque isso é uma forma justa de que as pessoas saibam por que que eu estou fazendo essa refutação a respeito desse vídeo, que vai estar aqui embaixo na descrição. E eu vou fazer também agora a minha análise em cima do que o Adriano falou. Não vai ter como a gente passar por todo o vídeo, porque imagina, o próprio testemunho, ele já era longo, o vídeo de refutação do testemunho ficou enorme também. Então eu separei algumas partes que eu quero que você medite. Aonde e quem é que está falando a verdade, quem é que não está falando e agindo com a verdade, quando vem expor os fatos, certo? Esse é um ponto interessante. Segundo ponto de ser tratado é que a gente não pode deixar de levar em conta que quem fez a refutação foi um pastor adventista. Então ele vai defender a linha profética e doutrinária dele até o fim, certo? Não importa se isso vai contra o que a palavra diz. Ele vai seguir este modelo, porque acaba sendo partidarista, assim como todos os pastores adventistas. De qualquer maneira, eu venho aqui ressaltar a forma gentil, a forma cordial com que o pastor Adriano tratou no vídeo. Não sei se para mostrar um lado humano para com o seu público, ou também ele pode ter agido realmente com este sentimento. Mas ele faltou com a verdade, e isso vai ficar exposto aqui nesse vídeo. Sem delongas, nós vamos colocar o vídeo do pastor Adriano, algumas falas dele, e eu vou tentar explicar e mostrar que algumas coisas não condizem com a verdade, os fatos, certo? Algumas coisas precisam ficar bem claras para você. É lógico que aquela pessoa que gosta de passar pano em cima do que está sendo dito na igreja adventista, passar pano ou dizer amém para tudo o que um pastor adventista fala, tanto na internet ou nos púlpitos, essa pessoa não vai, né, ficar aí contente com essa refutação, ou simplesmente vai continuar passando o pano. Mas esse vídeo ele vai servir para você, adventista, sincero, que realmente quer a verdade. Não se dizem que são a igreja da verdade? Será que estão te contando a verdade? Vamos então iniciar com a refutação. Vamos iniciar então em cima do vídeo do pastor Adriano, e aí a gente vai dando
o nosso comentário, certo? Mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje esse vídeo é um vídeo diferente, porque vou reagir a uma live, né? Então o vídeo é longo, com certeza você já viu aí, o vídeo é longo, e eu gostaria de, junto com vocês aqui, reagir ao desabafo desta irmã que saiu do movimento adventista e ela pontua algumas coisas, né? E isso, gente, como pastor, eu percebo que acontece com muitas pessoas, né? Nós temos a tendência de achar culpados, né? Então aquilo me fez tomar essa decisão, aquilo outro, né? E eu percebo que está comum agora, né? Agora estamos vendo um momento em que muitos adventistas saem da igreja e acabam virando contra a igreja, né? Mas através do desabafo dela aqui, das reações dela, né, dos questionamentos dela, a gente vai tirar lições para nós, para a nossa vida, né? Bom, primeiramente aqui, a irmã Gabriela não saiu da igreja adventista, ela não saiu da igreja adventista por qualquer outro motivo a não ser doutrinário. Esse é o ponto que precisa ficar muito bem esclarecido para você, caso você ainda não tenha visto este testemunho, tá? Caso você não tenha visto o testemunho da irmã Gabriela, o real motivo não foi esse. Não foi mágoa. O meu motivo da minha saída não foi mágoa. Digamos que 60% das pessoas que saem da igreja não é mágoa. Não é mágoa, certo? Mas, se existe mágoa depois, aí é um outro quesito. Tem gente que sai por mágoa? Tem. Tem gente que sai por mágoa mediante a tantos escândalos que se concentra na igreja adventista. E o meu canal, ele não está focado em trazer escândalos da igreja. Não, o meu canal é doutrinário. E essa é a razão deste vídeo, é doutrinário, certo? Então, não está focando em escândalo. Se eu quisesse ganhar dinheiro com monetização em cima de escândalos, bom, aí talvez eu teria um monte de seguidores aqui nesse canal, porque a Igreja Adventista já está campeã vários títulos de escândalos, certo? Não é isso. A nossa questão aqui é doutrinária, e a irmã Gabriela com certeza saiu da igreja exatamente por entender a palavra de Deus simples e pura como ela é. Esse é o ponto que precisa ficar muito bem claro e esclarecido aqui para todos, certo? Estamos vendo um momento em que muitos adventistas saem da igreja e acabam virando contra a igreja, né? Mas através do desabafo dela aqui, das reações dela, né, dos questionamentos dela, a gente vai tirar lições para nós, para a nossa vida, né? Eu era muito, assim, bitolada com as coisas de Ellen White. Eu reconheço que eu era muito exagerada mesmo. Eu não conseguia... Ó, isso é importante, você que está me ouvindo, né? Existe mesmo uma simpatia exagerada de alguns membros, né, por Ellen White. Na verdade, tem pessoas que buscam os seus pares, né? E vocês vão ver mais falas dela, né? Que ela reconhece que ela era bitolada, né? E existe esse perigo dentro do movimento adventista, né? As pessoas começam a admirar pessoas e tratam e acabam criando, né, essa simpatia exagerada por Ellen White, seus conselhos, né? E ela vai dar detalhes daquilo que ela fazia, né? Que não é a instituição não manda, não ordena, não prega essa idolatria. Mas acontece que alguns membros eles têm essa tendência, né, de ir para os extremos do lado, né? Como também existem dentro do movimento de qualquer uma igreja extremos do outro lado, um liberalismo, né? Enfim. Mas vamos entender um pouquinho como que ela era apegada a Ellen White e seus escritos. Vamos lá. Eu nem ouvi músicas, porque eu falava que estava tocando mantra, que era coisa satânica. Eu realmente fiquei... Você estava na bolha mesmo. Bem dentro da bolha. A ponto de tocarem um playback dentro da igreja, eu levantar e ficar brava e falar pra pessoa que estava tocando música mundana dentro da igreja. Eu realmente fiquei muito, assim, chata. Tá vendo? Ficou realmente muito chata. O problema não é Ellen White, o problema são seus intérpretes. Oh, sim. Bom, vamos lá. O problema não é Ellen White. O problema são os seus intérpretes, né, pastor Adriano? O que é? Qual é o filtro? Eu gostaria de saber qual é o filtro aqui. Qual é o filtro que um irmão adventista deve usar no momento que ele entra para dentro da igreja, no momento que ele
chega lá para prestar a sua adoração. Qual é o filtro? O filtro é só a palavra de Deus? É esse o filtro que ele usa? O olhar dele está aonde? Qual é a orientação da igreja adventista? Qual é a orientação da igreja adventista para um irmão? É somente a palavra? É isso mesmo? Se fosse isso, tudo bem. Mas aí eu gostaria de tentar entender qual é o método a ser seguido, porque todos os cultos são lidos Ellen White lá na frente. As orientações a ser seguida. Aliás, essa é um requisito básico para se fazer parte da igreja adventista. Aceitação a Ellen White como sendo o espírito de profecia. E nós não estamos falando aqui de coisas absurdas, a gente está falando do beabá do adventismo. A questão é, qual é o filtro? Me diz qual é o filtro para determinar o que uma pessoa deve seguir ou não. Se a própria Ellen White diz que nós necessitaríamos seguir os conselhos dela. Aquele que rejeita a luz dada por ela está rejeitando a mensagem do Senhor. Gostaria de saber qual é o filtro. Qual é o filtro se a grande massa da liderança prega nas igrejas que nós precisamos seguir as orientações do espírito de profecia, que nós bem sabemos aqui como a igreja adventista e como a própria Ellen White se denomina sendo o espírito de profecia. Quem é que vai usar esse filtro? Não, deixa eu pegar o que eu quero de Ellen White, que eu não quero, eu deixo lá no século XIX. É assim? É esse o filtro, pastor Adriano? Eu sei que você vai falar um pouquinho mais sobre isso, e a gente vai ainda adentrar esses pontos para entender se o que você está falando é coerente com o que o irmão adventista vive aí dentro da igreja ou não. Essa é a verdade. Nós sabemos sim que existem igrejas, e igrejas mesmo na igreja adventista, que são igrejas mais fiéis à palavra e igrejas mais fiéis a Ellen White. Mas qual é o filtro? Foi sentado a comissão, foi sentado a diretoria, a grande cúpula da igreja adventista? Os homens da toga, os homens da caneta e do papel, sentou para determinar a regra de como ler e exercer Ellen White? O problema, então, não é Ellen White. O problema é a Ellen Gabriela. Ela que é o problema, é isso? Ela que não soube dosar o que absorver de Ellen White ou não, é isso? Eu quero saber se Ellen White concorda contigo, pastor Adriano. Eu quero saber se os irmãos adventistas têm a real noção, alguns que não são tão chatos, como você disse, né? Como ela mesmo disse que ela era chata, ela reconhece. Ela reconhece, mas ela também deu o braço a torcer e acordou dessa chatice que você está falando também. Vamos ver, será que os irmãos sabem como Ellen White tratava a respeito dela mesma? E como a igreja deve tratar Ellen White nos dias de hoje? Será que ela concorda com o filtro que você está usando, pastor Adriano? Então vamos ver como que ela mesma trata a respeito dos seus escritos. E você, irmão adventista, que não pesquisa a fundo as origens da sua religião, você que fica com tudo que um pastor te traz, você se alimenta disso sem pesquisar, engole tudo como se fosse a verdade absoluta. Não, eu estou na igreja, a única igreja verdadeira. Você acaba acreditando em tudo que pastores dizem. Está na hora de você começar a enxergar. Aqui no meu canal eu não trato muito de Ellen White. Eu não sou um cara que fica ali aficionado trazendo escritos de Ellen White. Aqui no canal eu estudo muito mais a Bíblia do que Ellen White. Mas tem pessoas que com primazia conseguem comparar o que Ellen White traz com a Bíblia e expor tudo isso para vocês. Então eu pedi a licença, peguei um conteúdo do canal para que possamos trazer para vocês aqui. Vai me poupar um monte de trabalho. Com certeza talvez você já tenha visto, mas se você não viu ainda, veja como que Ellen White se encara. Será que ela pode ser, tipo assim, absorvida somente aquilo que convém? É isso mesmo, pastor Adriano? Já que o problema são os intérpretes, então vamos ver como que Ellen White se interpretava a si mesma. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do espírito de profecia.
Estes não devem ser distorcidos, estes os dois, tá? E transformados para significar o que o homem pode querer que eles signifiquem, para realizar as ideias e sentimentos do homem e para levar adiante esquemas do homem em todo perigo. Então, não é uma questão de ser chato, tá? E a irmã Ellen Gabriela não era chata, ela queria seguir. Bom, depois que tu lê isso, não é a irmã Ellen White que trouxe, é o Espírito Santo que trouxe. Então, como que eu vou dosar? Eu não tenho que dosar, eu tenho que obedecer. Certo, pastor Adriano? Tô certo ou tô errado? Diga para mim. Eu doso ou obedeço? Segundo Ellen White, não veio dela, o Espírito Santo trouxe para ela e assim ela comunicou a todos nós, inclusive a você, irmão Adriano, pastor Adriano, inclusive a você. Então, só para vocês terem uma ideia de como Ellen White encara a si mesma em todos os quesitos. E a gente precisa meditar. Outro texto que traz aqui tá dizendo assim, ó. Os livros maiores, Patriarcas e Profetas, Grande Conflito e O Desejado de Todas as Nações devem ser vendidos em todos os lugares. Esses livros contêm a verdade para este tempo, uma verdade que deve ser proclamada em todas as partes do mundo. E aí? Esses livros podem ser administráveis ou eles precisam ser levados ao pé da letra e à risca em tudo que está escrito? Diga para mim. É uma verdade que deve ser proclamada. Ela não está tirando nenhum ponto de dizer que esses livros têm a verdade. Entendeu? Então, como que eu vou dosar? Como que nós iremos dosar o que ela disse? Ela mesma falou: ou o que eu falo vem de Deus, ou vem do diabo. Se um adventista crê que isso vem de Deus, isto vem de Deus. Mais um texto. Presta atenção. A irmã White não é a criadora desses livros. Eles contêm a instrução que Deus lhe deu durante a obra de sua vida. Eles contêm a preciosa e consoladora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser entregue ao mundo. E agora? Cadê a luz? A luz é a palavra, a Bíblia? Não, a luz, segundo ela, é isso daqui. É os escritos dela. E ela diz mais, Ellen White não é a criadora desses livros. Ela é, sim, a portadora da mensagem para ser anunciada nos últimos dias. Não foi ela que escreveu. Uma pessoa que lê, um adventista sincero, que lê isso e diz, não, eu quero seguir o adventismo. O adventismo tem uma profeta, uma fundadora da igreja, e eu quero seguir tudo que ela está dizendo. E uma pessoa lê uma coisa dessa daqui, ela vai dosar? Diz para mim, pastor Adriano. Eu vou dosar isso? Eu tenho que dosar isso ou eu tenho que absorver 100%? Presta atenção, não é ela. Ela não é a criadora desses livros. E de fato ela não é. A maioria ela plagiou, né? A gente não vai levantar esse ponto de plágio aqui. Mas, de fato, ela falou uma verdade, ela não é. Agora, não é o Espírito Santo também. Porque a maioria ela copiou. Ela copiou. A maioria das coisas ela copiou. Agora, nós não vamos levantar esse fato. O fato é que um adventista que está chegando na igreja, ou que está querendo seguir à risca o que a igreja prega, o que a igreja fala, lê um texto desse e ele não vai dosar. Ele não vai dosar. Quem vai dosar? Quem não vai ser, como é que eu posso dizer? Chato, né? Quem não vai ser chato? Um adventista sincero tem que ser chato, sim. Tem que ser chato. O adventista sincero tem que deixar de ser chato. Costumo dizer aqui no canal, você é adventista, você não segue o que a Ellen White fala, o que você está fazendo aí? Está perdendo seu tempo. Seja chato. Se não for chato, não é adventista. Adventismo sem Ellen White não é adventismo. Não existe. E ela mesma fala sobre isso. Não é adventismo. Eu prego e eu oro para que talvez essa igreja um dia pudesse rasgar tudo o que essa falsa profeta disse e jogar na lata do lixo e ficar só com a Bíblia. Só que isto não vai acontecer. Não vai acontecer. Infelizmente, isso não irá acontecer. O que a maioria dos pastores, a liderança quer fazer
hoje em dia é exatamente o que o pastor Cecílio falou, né? Exatamente o que eles falam. Não, peraí, calma. Não precisa seguir a risca. Vamos dosar. Não precisa ser chato, calma. Este é papinho que dure, isso é papinho que dure. Isso daí é historinha da carochinha para manter os membros. Não, calma, não precisa adotar tudo que ela falou, vamos ficar com um pouquinho só das coisas. A verdade dos fatos é que não importa. Essa é a verdade dos fatos. Não importa. O que importa é que não precisa vir aqui na rede expor. Isso importa. O que importa? Continue dando seu dízimo, sua oferta, para manter a igreja. Mantém esse castelo. Mantém essa grande liderança. Mantém isso. Isso é o que importa. O resto não importa, né? Não, mas aí negar, ele é um arte. Não, daí não pode negar. Tem que saber dosar. A tua profeta, irmão adventista, não concorda com isso. A tua profeta, irmão adventista, não concorda com o pastor Cecílio. Não concorda com ele. Certo? Tem mais textos dela? Claro que tem. Além deste, né, trazendo que ela não é a autora e que essa graciosa luz Deus deu para a igreja nos últimos dias. É uma audácia isso. Mas ela tem mais escritos também e ela traz para nós. Não posso, por meu próprio impulso, começar a trabalhar e me lançar nele. Nele no quê? Nos livros. Tenho de ser impressionada pelo Espírito de Deus. Tu viu o que ela falou ali? Ela tem que ser impressionada pelo Espírito de Deus para que ela continuasse a escrever. Estes livros contêm uma verdade clara, direta e inalterável, e certamente devem ser apreciados. A instrução que eles contêm não é de produção humana. Você está prestando atenção, irmão adventista? Você não é chato, não? Você não está cobrando os seus irmãozinhos, não? Então você não é adventista. Sinto muito. Você é adventista de boca. Eu preciso aqui tirar o meu chapéu para o Pablo Ferrari. Ele é um adventista, eu já falei para ele. Por mais que eu não concorde com ele, porque ele está seguindo uma falsa profeta, ele é um adventista de verdade. Não adianta passar pano, não. Ele está certo. Mas, infelizmente, se você quiser seguir o que essa falsa profeta está dizendo, vai acontecer contigo o que aconteceu com ele. Você vai lá para frente da igreja, vai cobrar os teus irmãos, vai apanhar, vai ser expulso também. Porque eles não querem isso. Eles querem defender ela como uma verdadeira profeta, mas quando chega na hora do vamos ver, quando chega na hora de botar a limpo, chega na hora de botar a pratos limpos tudo o que ela diz para você seguir, eles dizem assim, não seja chato. Não seja chato. Não cobra. Não é isso. 8 ou 80. Ou você segue o que ela fala, ou você toma coragem, tome a coragem, como eu um dia tomei, como a irmã Gabriela tomou, como o irmão Rodrigo tomou, como o irmão Gleison tomou. Tome a coragem e vá pesquisar. Vá pesquisar as escrituras e vai testificar no seu coração que ela é uma falsa profeta. Tão falsa que nem os próprios pastores adventistas conseguem seguir tudo que ela fala. Mas usufruem dela para alimentar o seu próprio ego, para manter você nesse calabouço. Essa é a verdade. Eu não vou cansar de falar isso daqui. E não adianta dizer, você está atacando a igreja adventista. Aqui no canal tem milhares de vídeos, muitos vídeos, pregando a mensagem. Quantos de vocês vêm aqui para ver a mensagem e comparar se essa mensagem está de acordo com a Bíblia e de acordo com o que a tua igreja te ensina? Poucos. Quando se trata de estudo bíblico, poucas pessoas querem estudar. Agora, não fale da igreja adventista, não fale. Tem um errinho aqui. Não, mas é só um errinho. As outras também estão erradas. Quantas vezes eu ouço? Não, ela está errada, mas ela é a menos errada de todas. Grande ilusão. As pessoas querem se iludir. Até quando você quer se iludir? A verdade está sendo exposta aqui. Ellen White trazendo para você. Ou você aceita ela, ou não se sabe o que você está fazendo aí dentro.
A instrução que os livros dela contêm, segundo ela, não é de produção humana. Os céus que deu. Quem vai dosar? Quem vai dosar isso? Diga para mim. Sou grata porque as instruções contidas em meus livros estabelecem a verdade presente para este tempo. Esses livros foram escritos sobre a instrução do Espírito Santo. Prestou atenção, pastor? E aí? Quem vai dosar? Diga para mim, quem é que vai dosar? Você tem a coragem de mandar um adventista dosar o que ela falou ou não? Sabe? Existem coisas assim que eu fico abismado. Infelizmente, falta pessoas de coragem para ir pesquisar, infelizmente. Estou muito ocupada com meus escritos, cedo e tarde estou escrevendo os assuntos que o Senhor abre diante de mim. O fardo de meu trabalho é preparar um povo para permanecer em pé no dia do Senhor. Então, são assuntos que o Senhor prepara diante dela. Não é ela, é o Senhor que prepara. Vocês estão entendendo? Quem está mentindo, quem está falando a verdade. Não adianta querer passar pano. O que está escrito, está escrito. O que precisa é a gente acordar e meditar. Assim que pego a minha pena, não fico em dúvida sobre o que escrever. É tão claro como uma voz falando comigo. É a voz que fala com ela. Estou sendo instruída a dizer a nossas igrejas: estudem os testemunhos. Eles foram escritos para a nossa demonstração, encorajamento para que o fim do mundo já está próximo. Prestou atenção? Essa é a instrução dela. Se o povo de Deus não estudar essas mensagens que lhes são enviadas desde tempo em tempo, eles serão culpados a rejeitar a luz. Prestem atenção às instruções e sigam a luz. Qual é a luz que tem que ser seguida segundo Ellen White? As mensagens que ela recebeu do anjo relator dela. Então, irmão adventista, não tem essa de passar pano, não. Não tem essa de escolher o que seguir ou não. Segundo ela, se você rejeitar, você está rejeitando a luz. E a luz não é a Bíblia aqui. A luz que está sendo referida aqui é a luz segundo o que foi explicado por Ellen White. Por ela mesma. Entendeu? Infelizmente, na sua maioria, o irmão adventista não estuda Ellen White. Não estuda. Mas tem ela como a profeta verdadeira. Por quê? Porque os pastores trazem os textos que lhe convém, apresentam no púlpito e pronto. Você absorve aquilo e amém. Mas você não vai pesquisar a fundo a história do adventismo, não vai pesquisar a fundo e comparar se o que ela escreveu tem concordância com a Bíblia ou não tem. Esse é o grande problema. A maioria das pessoas não fazem isso. E ela se compara à própria luz. Vamos continuar então aqui nesta abordagem. Eu não separei, eu não quero que esse vídeo fique muito enfadonho, mas eu separei alguns pontos só e ele vai fazer mais uma abordagem aqui que a gente precisa trazer, tá bom? Vamos lá. Eu comprei muitos livros dela, muitos. E você lia? Lia. Mas Lia. com um olhar que ele está mais centrado, muito mais centrado no que ela diz, pouco comparando com o que exatamente a Bíblia fala, e tentando seguir as orientações dela dentro da igreja, mesmo que a maioria que esteja lá não siga. Sim, eu tinha ela como uma profetisa verdadeira. Ela era, na verdade, tipo, algo a quem era o mais próximo de Cristo que eu poderia imaginar. Sim. Ela teria, assim, a maneira certa de você se cortar. Eu troquei minhas razão. vestes, a minha alimentação. As minhas saias eram todas, tipo, no meio da canela, porque a medida que ela dava lá é um pouco acima do tornozelo, abaixo. Olha, tá vendo? Nós estamos falando do século XIX, né? E do contexto americano, né? No contexto americano. E Ellen White falando sobre modéstia naquele contexto, né? E agora a irmã aqui em São Paulo, no século XXI, né, usando os conselhos de modéstia, né, daquela região, daquele tempo, para poder aplicar. E é interessante que a pessoa vive isso, ela coloca, né? Ela vive isso daí e ela quer agora que os outros também vivam isso. E ela acaba virando chata, né? Porque as pessoas não vivem isso, né? E aí o irmão falou aqui, né, que as pessoas não seguem. Não é que as pessoas não seguem. Existem princípios, existem doutrinas que nós seguimos. Ellen White não é regra e fé e prática para nós adventistas.
Ela é uma profetisa, ok, mas seus escritos eles têm direcionamento, eles têm intenção. E muito do que está escrito lá não é para mim, Adriano Cardoso Cecílio, foi escrito por irmão X, o irmão Y daquele momento. E a gente pega conselhos que foram escritos para cartas que foram escritas para aquelas pessoas e queremos que esses conselhos sejam para nós, né? Mas ela está falando agora sobre modéstia, né? Então, querer usar esse tipo de conselho, né, recomendação do século XIX de modéstia para aplicar no século XXI é diferente, é estranho, né? Vamos lá. Bom, vamos lá. Diferente e estranho. Legal. Você visitou as igrejas do Brasil? Ou, eu não sei, desde quando, eu não conheço a tua história, a história do pastor Adriano, não sei desde quando ele está no contexto adventista. Porque sim, a igreja adventista é baseada em conceitos de vestimenta de Ellen White. As coisas foram mudando, porque a moda foi mudando e foi entrando dentro da igreja. Mas nem Ellen White estava esperando uma igreja nos anos de 2025. Não. A pregação adventista toda estava contida em Jesus voltar naquela época. Mas marcaram datas, datas e datas, Jesus nunca voltou, mas a mensagem era essa. E a mensagem de vestuário foi dado por Deus para Ellen White. Lembre-se, nada do que ela escreveu vinha da sua própria vontade, mas sim Deus revelava a ela. E quando se trata da questão de vestimento, Deus também revelou a ela. E é uma coisa que nós vamos ver aqui agora. Vou voltar para vocês. Mais uma vez, eu agradeço o Rodrigo Custódio, que já trabalhou essa questão de vestuário, trouxe bastante informação. E eu vou rodar alguma coisinha, um trechinho para você aqui, para você entender essa polêmica que tinha de vestimento. Lógico, estamos tratando de século XIX, mas Deus não muda, certo? A moda muda, mas Deus não muda. Se Deus deu uma mensagem para a igreja seguir, um tipo de vestuário para a igreja seguir, ela deveria atravessar séculos. Pelo menos em tamanho, alguma coisa assim, certo? Então, é Deus que muda ou a mensagem de fato não foi verdadeira? E aí, como é que fica? Eu vou colocar para vocês aqui então, mais uma vez obrigado ao canal para que possamos. Vamos estar rodando aqui então um trechinho do vídeo onde Ellen White fala sobre vestuário e toda a polêmica que isso causou naquela época. Ellen White adotou uma vestimenta simples, sem laços, sem fitas, sem anéis. Para os cristãos rigorosos com quem se associava, a ornamentação exterior não era apenas um sinal evidente de um coração corrompido, mas também um desperdício pecaminoso de recursos. Assim, para ela, a modéstia no vestir não era inicialmente uma questão de saúde, mas de religião. Quando condenou a desagradável saia de aro no início da década de 1860, sua justificativa era que Deus desejava um povo peculiar. Foi apenas após sua suposta visão de 1863 que ela começou a associar o tema do vestuário à saúde. A questão sobre se os adventistas deveriam adotar o vestido reformado surgiu logo que Ellen White começou a pregar sua mensagem de saúde em 1863. Inspiradas pela chamada Reforma Divina, algumas irmãs adventistas pressionaram pela adoção imediata do traje americano. No entanto, Ellen White se opôs firmemente. Ela declarou categoricamente no testemunho número 10, dizendo havia recebido de Deus uma mensagem especial para as mulheres adventistas. Deus não quer que seu povo adote o chamado vestido reformado. Ellen White disse às irmãs adventistas que Deus não queria que os vestidos com calças fossem adotados. Além disso, Ellen White alertou que aqueles que sentiam o chamado para se unir ao movimento em favor dos direitos das mulheres e da chamada reforma do vestuário deveriam romper toda conexão com a mensagem do terceiro anjo. Se as mulheres em nosso tempo desejam seguir uma moda tão extrema e fora de harmonia com a mensagem do terceiro anjo, devem romper toda conexão com o povo que guarda os mandamentos de Deus. Se desejam unir-se ao movimento dos direitos das mulheres e adotar a reforma do vestuário, eu lhes diria: rompam com a mensagem do terceiro anjo e se apartem do povo de Deus. Em outras palavras, abandonar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White disse:
Não imitaremos, nem seguiremos nenhuma moda que já vimos, prometeu. Instituiremos uma moda que será tanto econômica quanto saudável. No último dos seus folhetos chamados Como Viver, provavelmente concluído logo após ela voltar da clínica Our Home, Ellen White forneceu a primeira indicação pública de sua mudança de opinião sobre o vestido reformado. Isso chamou muito a atenção das mulheres adventistas, porque Ellen White estava indo contra a uma visão dada por Deus. Dirigindo-se às irmãs da igreja, ela fez sua defesa para que se juntassem ao movimento das mulheres reformadoras do vestuário. Ela disse: os cristãos não devem se esforçar para se tornar alvo de olhares ao se vestirem de forma diferente do mundo, mas se, de acordo com sua fé e dever em relação a se vestirem de forma modesta e saudável, encontrarem-se fora de moda, não devem mudar seu vestuário para se parecer com o mundo. A dúvida era qual caminho tomar, pois as saias extremamente curtas de algumas reformadoras pareciam quase tão ruins e pecaminosas quanto os notórios espartilhos e vestidos pesados das damas da moda. A solução de Ellen White foi simplesmente alongar a saia do traje americano. Ellen White disse: o vestido deve chegar um pouco abaixo do topo da bota, mas deve ser curto o suficiente para evitar a sujeira da calçada e da rua sem precisar ser levantado pela mão. No entanto, nenhum comprimento específico foi dado, mas leitores atentos não demoraram a apontar que o topo da bota era consideravelmente mais alto do que 5 centímetros do chão. Aceitar o que Ellen White estava falando sobre o vestido reformado era uma coisa. Vestir a tal roupa era algo completamente diferente. Bom, como a gente viu aí, né? Como nós vimos, Ellen White contradiz ela mesma. Não importa se Deus deu a ordem ou não, né? Para não criar tanto tumulto entre as mulheres da época, ela moldou aí a mensagem. A mensagem de Deus pode ser moldada, e foi moldada por tantas vezes por Ellen White, né? Mas o problema é a irmãzinha que lê os livros. Ela que é o problema. O problema é que quando você chega numa igreja adventista, você não sabe o que você vai esperar. Tem igrejas liberais e tem igrejas mais conservadoras. O que é uma igreja conservadora? Uma igreja que segue e adota o que Ellen White determina como um estilo de vestimenta. Mas a culpada é a irmã Ellen. Não, a culpada é ela. Ela que é exagerada. Repito mais uma vez. Qual é o padrão? Qual é a dosagem? Como que eu vou dosar a palavra de Deus? Ellen White, mais uma vez, ela não escreve por si mesma. Foi Deus que mandou. Como que eu vou dosar a vontade de Deus? Quem vai ser o parâmetro para dosar a vontade de Deus, estipulada segundo o que Ellen White nos deixou? Esse próprio vídeo do irmão Rodrigo, que eu também vou deixar aqui na descrição, esse vídeo é uma aula de contradições. A continuação desse vídeo vai mostrar que naquele momento o pessoal já começou. Opa, tem coisa errada com essa profeta. O profeta fala uma coisa e depois muda. Essa é a conclusão desse vídeo, tá? Assista aqui na descrição. Vou deixar aqui também o vídeo sobre o vestuário. Você assiste no completo, você vai ver as contradições de Ellen White. Mas a errada é a irmã Gabriela. Ela que é exagerada. Gente do céu, ela é exagerada. Que mulher exagerada, né? Sabe? Tá na hora do irmãozinho adventista abrir os olhos. Eu tô falando, já faz muito tempo que eu tô dizendo sobre isso. Abra os seus olhos, certo? Outra questão é que o meu ex-marido, ele gostava muito de carne. Ele gostava Você implicava com ele por causa disso? Sim, eu queria que todo mundo fosse vegetariano, porque ela mais falava. Olha lá, ela queria que todo mundo fosse vegetariano, ela queria impor sobre os outros esse conselho, né? Que se você comesse carne, você não ia pro céu. Que no céu não... Olha lá, isso é um absurdo, não existe esse texto, né? Tá vendo? Olha lá. Como é que é, pastor? Como é que é? Isso é um absurdo, não existe esse texto, né? Tá vendo? Olha lá, isso é um absurdo, não existe esse texto, né? Tá vendo? Não existe texto? Vamos lá. Os que esperam a segunda vida de Cristo e que se estão preparando para a transladação do céu devem ter constantemente diante de si que é contrário ao plano de Deus matar as criaturas para delas se alimentarem. Entre aqueles que estão esperando a vinda do Senhor, não se encontrará
carne em seus estômagos. Não se encontrará carne em seus estômagos. Não existe esse texto, então? Quando se fala que os que estão esperando a vinda do Senhor não vão ter carne em seu estômago, o que se presume? Que aqueles que entrarão no céu não estarão comendo carne. Estou certo ou errado? É exagero. Exagero, então. Repito, vá na frente da igreja, pegue o seu microfone, pastor, e diga, irmãos, não precisa parar de comer carne, é exagero. Exagero o esforço que vocês estão se fazendo aqui. Quanta gente está passando dificuldade de trabalho porque é difícil largar a carne, porque Ellen White determina. Repito, o irmãozinho adventista para na frente desse texto e lê. O que ele vai presumir? Eu quero ir para o céu, certo? Quero ir para o céu. Por mais que ninguém vá para o céu, mas eu quero ir para o céu. Se eu quero ir para o céu, não se encontrará carne no meu estômago. Não posso ter carne no meu estômago. De fato, eu tenho que seguir. Eu tenho que ser chato. Se eu não for chato, eu não vou para o céu. Estou certo ou errado? Mas vamos lá, não existe o texto? Como é que é? Não existe o texto. Ela mentiu, então, do texto. Foi isso? Quem é que está mentindo, pastor? Diga para mim. Está aí o texto, irmãos. Está aí o texto. Conselho sobre o regime alimentar. Página 380, 381. Entre aqueles que estão esperando a vinda do Senhor, não se encontrará carne em seu estômago, em seus estômagos. Não existe o texto? Não existe texto que os carnívoros não entrarão no reino do céu. Entraria uma. Está aí o texto. O texto está aí na sua tela. Ah, mas não está dizendo que os carnívoros não entrarão no reino do céu. Está dizendo sim, entre aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor. Não se encontrará carne em seus estômagos. Você está vendo? Grama de carne no estômago. Eu já ouvi isso. E se eu não me engano, tá lá no Conselho sobre o Regime Alimentar. Já nem lembro mais. Faz tempo. A pergunta que eu faço, mano. A pergunta que eu faço, mano. Tá A pergunta que eu faço, mano. Tá Tá vendo, né? Eu faço aqui com toda sinceridade. Não é pra caçoar, não é pra tirar onda, não é pra nada. É pra o irmãozinho adventista botar o dedinho na moleira e olhar pra dentro da sua casa. Se ele come carne, se tem carne, se não tem. Ou muitos pensam assim, olha, quando vier o decreto dominical, para de comer carne então, né? E se você morrer hoje? Se você morrer de hoje? Então as pessoas, eu penso que as pessoas, elas têm isso, elas ouviram dizer, muitas nem leram, né? Como você leu, você estudou. Muitas ouviram dizer, mas não levam muito a sério. Ou o que eu acho bem interessante, sabe? Que tem muitas reuniões que acontecem na igreja, muitas vezes junta panela depois. Todo mundo vai lá, leva comida vegetariana, mas não pode, dentro de casa, nas suas próprias casas, as casas não são. Então, tipo assim, a pessoa precisa entender a quem a pessoa quer enganar, né? A quem nós... Não é assim, irmão. Não é que as pessoas a gente quer enganar. É que nós, adventistas, né, como igreja, nós recomendamos o vegetarianismo. Nós pregamos e entendemos que é o ideal de Deus. E Ellen White entendia isso, tá bom? Então isso daqui a gente não impõe para as pessoas. Então quando se faz um junta-panela dentro da igreja, do hall da igreja, nós entendemos que não é coerente servir carne ali dentro. Porque, como assim, a instituição que tem como conselho e orientação a não ingestão de carne, oferecer carne dentro do prédio. Então, por isso que é esta questão. Agora, se o irmão oferece um junta-panela na casa dele, aí é problema dele, ali as normas são dele, entendeu? A igreja não interfere. Então, dentro do prédio, irmão, a gente evita e realmente não serve carne, tá bom? Então, não é hipocrisia, não. É manter aquilo que nós acreditamos, né? Não é hipocrisia. Claro que não é hipocrisia. Não é hipocrisia. A quem que a gente quer enganar? Quem que a gente quer enganar? Sabe, eu fico assim, abismado com uma coisa dessa. É hipocrisia, sim, senhor. Hipocrisia, sim, senhor. Hipocrisia de pastores que julgam outros por tomarem café e Coca-Cola e na sua casa tomam. Hipocrisia dos irmãos que escondem. Quando chega alguém da liderança em casa, escondem. Hipocrisia. E o pior de tudo, nada disso está na Bíblia. Esse é o pior de tudo. São pessoas que estão sendo induzidas por uma falsa profeta, induzidas por falsas profecias. E aí, no hall da igreja, tem que aparecer bonitinho. Não, peraí, aqui não dá, né? Lá em casa dá, segue a tua vida. Costumo dizer, se as pessoas vestem roupinha de cristão para ir na igreja, durante a semana são completamente diferentes.
É isso que a palavra prega? Ou é para nós sermos todos os dias? Mais uma vez, incoerência. Incoerência. Mais uma vez eu trouxe aqui, o nosso irmão Rodrigo vai até aparecer na tela, mas eu vou poupar a voz dela e eu vou ler. O que Ellen White fala sobre carne, gestão de carne, né? Para ver se o que o nosso pastor Adriano Cecílio está falando é coerente ou não. Olha só, o Senhor traria o seu povo a uma posição onde eles não tocarão ou provarão a carne de animais mortos. Então, que essas coisas não sejam prescritas por qualquer médico que tenha conhecimento da verdade para este tempo. Que tempo? Não há segurança em comer carne de animais mortos. E em pouco tempo, o leite de vacas também será excluído da dieta do povo que guarda o mandamento de Deus. Em pouco tempo, não será seguro usar qualquer coisa que venha da criação de animais. Você viu o que está escrito? Em pouco tempo não será seguro. Já passou uns 200 anos, mais ou menos, né? 200 não, 180, 170 anos. Já passou, né? Pouco tempo. Ok. A luz que me foi dada é que não demorará muito para que tenhamos que abandonar qualquer alimento de origem animal. Até mesmo o leite terá que ser descartado. As doenças estão se acumulando rapidamente. Está prestando atenção, adventista? Elimina. Não é o que eu estou te dizendo, não. É a tua profeta. É ela que está dizendo isso. Sabe? Ellen White dificultou a vida do adventista. Mas, na verdade, você precisa jogar. Joga com ela. Faça o que você quiser. Você vai estar fazendo um bem para você mesmo. Enquanto, na verdade, o que eu te falo aqui, sem hipocrisia, é abandona essa falsa profeta. Abandona essa falsa profeta. Essa não é a vontade de Deus. Abandona. Ou segue. Ou abandona ou segue. Não é hora de todos procurarem dispensar alimentos carnes? Como podem aqueles que estão buscando se tornar puros, refinados e santos, para que possam ter a companhia dos anjos celestiais, continuar a usar alimentos ou algo que tenha efeito tão prejudicial à alma e corpo? E aí, vai entrar carne no estômago daquele que vai ser salvo? É isso? Tá prestando atenção? Por que o irmão adventista que estuda Ellen White é chato? Ele é chato, mas ele quer seguir. E você, que prega Ellen White na sua igreja, mas diz para as pessoas, não, vamos lá, calma, só um pouquinho. Não, só aqui dentro da igreja não pode carne, porque está aqui dentro da igreja, né? Vá que Deus veja aqui. Na tua casa Deus não vê, não. Cadê a hipocrisia? Aonde que está a hipocrisia? Diga para mim. Eu que estou sendo hipócrita aqui na frente, na câmera? É eu? Ao comer carne, os poderes físicos, mentais e morais são enfraquecidos. O homem é construído a partir daquilo que ele come. As paixões animais predominam como resultado do consumo da carne. Você acredita nisso, adventista? É mesmo? Você come carne. Então, quer dizer, as paixões carnais estão em ti. As paixões animais, você não vai mais ter controle sobre o seu corpo se você comer carne. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, repito, abandone o consumo de carne, porque senão você não vai entrar no céu. É exatamente o que ela diz, não é eu que estou te dizendo. Então, mais uma vez, pastor Adriano, cuidado com o que você fala. Seja sincero com o irmão adventista. Ou diga para ele seguir, ou para ele abandonar ela. Mais uma vez. Comer carne desorganiza o sistema, obscurece o intelecto e embota as sensibilidades morais. É isso que a tua profetisa diz, tá? O que mais? Tal dieta contamina o sangue e estimula as paixões inferiores. Ela impede o vigor do pensamento e enfraquece as percepções, de modo que Deus e a verdade não são compreendidos. Então, irmão adventista, se você não parar de comer carne, você não vai compreender as verdades de Deus. Você está entendendo? O que mais? Os pais podem conseguir pequenas casas no campo, com terras para cultivo, onde possa ter pomares, onde possam cultivar vegetais, e pequenas frutas para substituir a carne, que é tão corruptora para o sangue que corre nas veias.
Em tais lugares, as crianças não estarão cercadas pelas influências corruptoras da vida na cidade. Deus ajudará o seu povo a encontrar essas casas fora das cidades. Nem vou comentar sobre isso, sobre sair das cidades, que é uma questão dela, simplesmente dela, que os adventistas não seguem, né? As igrejas vão criando, crescendo e procriando nas cidades. O adventista não segue. Mais uma vez, o adventista rejeita isso, né? De uma forma assim, não, calma, esse é só para o tempo do decreto dominical. É isso mesmo? Vai estudar um pouquinho mais a fundo para você ver. Então, esses foram só alguns textos, tá? Alguns textos. Como eu já disse, eu não tenho aqui no canal muita coisa retratando de Ellen White, porque eu quero distância de Ellen White. Eu quero distância dela, por ela ser uma falsa profetisa. Mas hoje se fez necessário eu trazer no canal para que possamos ter muito mais conteúdo sobre isso. No canal do irmão Gleison, agora que ele escreveu o 3º livro, tá fantástico, muita informação também. Para você que quer informação, se você quer continuar sendo enganado, canal do pastor Adriano Cecílio. Lá você vai ouvir o que você quer ouvir. Não é necessariamente a verdade, mas é o que você quer ouvir. Fique à vontade. Cada um faz o que quer. Uns querem a verdade, outros querem e gostam de ser enganados. Vamos continuar, que não bebe então. Coca-Cola em casa, não toma café, mas bebe Coca-Cola, que faz muito mais mal do que o próprio café. Concordo com ela. Quantos adventistas não tomam café? Né? Não tem, sabe? Eu acho assim, a hipocrisia rola solta e ela precisa começar de dentro de nós. Eu não tô falando aqui agora da instituição, eu tô falando das pessoas. Porque se você segue como você seguia, você precisa seguir, entendeu? Partindo do pressuposto de que nós acreditamos estarmos certos, acreditando que ela é a profeta. Agora, uma igreja inteira que não segue o que ela diz. Então, aí tá vendo? Aí que tá, ó. Eles entenderam na cabeça deles que todos os conselhos de Ellen White, eu, Adriano Cecílio, devo viver estritamente. Se eu devo viver estritamente tudo o que ela falou, então Ellen White, ela é regra de fé e prática para mim. Entende? E nós, adventistas, não temos Ellen White como regra de fé e prática. Como é que é? Será que eu ouvi bem? Como é que é? Não tem ela como regra de fé e prática? Eu não sei se eu estou ouvindo bem. Sinceramente, eu não sei. Vamos continuar ouvindo aqui. Tá vendo? O problema são os internos. Talvez você, adventista, que está me assistindo, né? Ellen White não veio trazer nova luz. Ela veio ampliar, né? Ajudar na compreensão da... Não veio trazer nova luz. Só que ela pega a luz, ela amplia, ela aumenta. Não estou entendendo. Não estou entendendo, sendo bem sincero. Ela amplia a luz. A luz, bom, vamos lá. Uma luz. Isso daqui é uma luz, tá? Aqui, ó, é uma luz. Essa luz aqui eu posso tampar ela, ó, diminuir, ou eu posso ampliar. Bom, se a luz está pequena, ela amplia. Preciso falar alguma coisa a mais? Eu não preciso falar mais nada. Mas esse texto é uma prova, esse vídeo aqui é uma prova de como eles se enrolam para explicar isso. Eles se enrolam. Ela mesmo disse no texto que eu li aqui. Ela é a luz presente para os últimos dias. Se vocês rejeitarem essa luz, vocês estão rejeitando a vontade de Deus. Não é eu que estou dizendo, adventista. É o próprio Ellen White. Palavra de Deus, é verdade, ok. Ela não está acrescentando nada. Se ela estiver acrescentando alguma coisa, então temos um problema, tá? Claro, temos muitos problemas. Nós já temos tantos e tantos e tantos vídeos mostrando coisas que ela acrescenta à Bíblia. Os livros de Ellen White são tantos e tantos e tantos acréscimos ao que já foi escrito. E você vem falar uma coisa dessa aqui? É um absurdo isso. É um absurdo isso. Isso é papinho para adventista que não gosta de estudar, ouvir e aplaudir. Nos comentários lá, amém, pastor. Amém. Esses dois hereges tinham que ter saído da igreja mesmo. Nunca foram dos nossos. Sabe por quê? Porque os dois hereges se determinaram a estudar a palavra de Deus como única, vou repetir aqui, única regra de fé. Quando me determinei para estudar a Bíblia como única regra de fé, aí virei herege. Que legal, né? Sabe por quê? Porque a Bíblia não serve para o adventismo como única regra de fé. Esse é o grande problema. E esta é a verdade. E para isso que esse canal aqui existe.
para defender a Bíblia como única regra de fé. Eu não dou meia voltas com a palavra, não, como você está fazendo aqui agora. Tentando explicar o inexplicável. Não tem meia voltas, pastor Adriano. Se o povo de Deus não estudar estas mensagens que lhes são enviadas desde tempo em tempo, eles serão culpados de rejeitar a luz. Prestem atenção às instruções. Sigam a luz. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Muito obrigado por trazer para nós esses textos aí, tá? Vamos rodar mais um pouquinho? Vamos lá. Instrução preciosa foi dada ao nosso povo nos livros que fui encarregada de escrever. Quantos leem e estudam estes livros? A luz que Deus deu pode até ser tratada com indiferença e incredulidade, mas essa luz irá condenar todos aqueles que escolheram não aceitá-la e obedecê-la. Preciso falar alguma coisa mais? Preciso? Eu preciso falar alguma coisa mais? Ellen White falando, não sou eu. O pastor Adriano está mentindo para você. Mentindo para você, irmão adventista. Em meus livros, a verdade é declarada e protegida pelo Assim diz o Senhor. O Espírito Santo escreveu essas verdades no meu coração e mente de forma infalível, tanto quanto a lei que foi escrita pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nestes dias, ele lhes fala pelos testemunhos de seu Espírito. Aliás, esse texto aqui, pastor Adriano, está lá em Hebreus 1, que Ellen White adulterou. É o mesmo texto. Vai lá ler, irmão adventista, vai lá ler. Ela acrescenta muito mais do que ela acrescenta. Ela adultera o livro, a escrita, para usar ela mesma como referência. Porque esse mesmo texto está sendo relatado lá para trazer a Jesus Cristo como sendo a última mensagem para os últimos dias. Nesses dias falou por meio de Jesus Cristo, está escrito em Hebreus 1. Você vai ficar com a Bíblia ou com o que Ellen White diz? A decisão é sua, irmão adventista. Eu já tomei a minha decisão. Você quer continuar sendo enganado? Fique à vontade. Essa não sou eu falando, não. É a tua profeta, Ellen White. Se você diminuir a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele lhes enviou, você está se rebelando contra Deus tão certamente quanto Corá, Datã e Abirão. Agora, os irmãos que compreenderam errado os escritos dela, né, querem que eu e você sejamos obrigados a viver o que Ellen White escreveu, tintim por tintim. E não é assim que os adventistas acreditam. Claro que não. Claro que não é assim que nós acreditamos. O adventista, ele acredita no que tu fala, pastor. O adventista, ele não acredita no que eu venho aqui falar. Não, eu sou um herege. Eu sou um herege. O que eu falo é heresia. O que você fala, ele acredita. Ele diz, assim diz o Senhor. O pastor falou. Entendeu? Só que eu é que estou mentindo. Eu é que estou exagerando. Né, pastor? Mais uma incoerência sua sendo exposta. Mais uma incoerência sua sendo exposta e jogada por terra. Sabe por quem? Não é por mim, não. É pela tua profeta. Profeta que tu segue e tu diz para as pessoas, não, dosa. Deixa algumas coisas no século XIX e outras coisas a gente vai adquirir. Não é eu que estou te contrariando, não. É o que ela escreveu que está te contrariando. Tá certo? Na Adventista, o último dia, tinha um irmão lá pregando, que eu acho que ele também é bem assim, egocêntrico, ou bem egocêntrico não, bem fissurado em Ellen White. Acho que ele já leu todos os livros dela. E ele estava lá me falando do gigantismo de Adão e Eva. Mas esse meu marido ficou bravo. Mas ficou bravo. Ele falou, onde está isso na Bíblia? Onde está isso? Não está escrito na Bíblia. Eu não vou ficar aqui. O marido ficou bravo. Mas ficou bravo. Ele falou, onde está isso na Bíblia? Onde está isso? Não está escrito na Bíblia. Eu não vou ficar aqui ouvindo essa. Aqui eu vou fazer uma meia-culpa aqui, né? E chamar a atenção até dos nossos irmãos que estão me assistindo, que são adventistas, né? No púlpito é para se falar da graça, do amor, da justiça de Deus. É a palavra de Deus que deve ser aberto, não os escritos de Ellen White. Ellen White diz o seguinte: quando foi dada a palavra escrita de Deus, Satanás estudou as profecias concernentes ao advento do Salvador. De geração a geração, operou no intuito de cegar
o povo para estas profecias, de modo a rejeitarem a Cristo em sua... Eu comecei a mensagem dizendo, nosso povo já não está esperando Jesus. E eu vejo uma mulher que escreveu isso no século XIX, dizendo que Satanás faria de tudo para cegar o povo de Deus, para não esperar a volta de Jesus. Pergunto, se é uma profecia, está se cumprindo ou não? Está se cumprindo. Ela diz o seguinte, por que tal ignorância com respeito à parte importante das Sagradas Escrituras? Por que esta relutância geral em pesquisar-lhes os ensinos? É o resultado de um esforço estudado do príncipe das trevas para esconder dos homens o que revela os seus enganos. Por esta razão, Cristo, o revelador, prevendo a luta que seria ferida contra o estudo do Apocalipse, pronunciou uma bênção sobre os que lessem, ouvissem e observassem as palavras da... Sem profecia, o povo se corrompe. Pastor, que você está falando isso? É verdade, é verdade. Eu creio tanto em Ellen White que eu não fico falando dos escritos de Ellen White. Eu creio tanto em Ellen White que eu não fico falando dos escritos de Ellen White. Eu creio tanto nos conselhos de Ellen White que eu tento levar no meu estilo de vida, né? Então, se vocês dificilmente vão ver eu falando, né? Hoje, por exemplo, eu falei, usei um texto de Ellen White do Serviço Cristão, do Ciência do Bom Viver, né? Dificilmente. Mas, infelizmente, a irmã tá certa. Tem irmãos que sobem lá e começam a falar sobre as visões dela, sobre isso, e que ela viu isso, e que isso. Falando, né? Então, assim, é complicado, não? Irmãos, eu vou dar uma voltinha aqui, porque dificilmente vocês vão ver ele falando de Ellen White, né? Vou dar uma voltinha aqui e vou deixar ele falar que ele vai falar de Bíblia, ele vai pregar a mensagem, ele não vai falar de Ellen White, tá? Dificilmente nós vamos ver o pastor Adriano falando de Ellen White. Então vou deixar ele aqui, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Porque, enfim, vai ser rapidinho, dificilmente ele fala de Ellen White. Então não se preocupem, tá bom? Não terminou ainda? Oh, desculpa. Não parou ainda. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa. Isso que dificilmente ele fala de Ellen White. Dificilmente. No púlpito é para se falar da graça, do amor, da justiça de Deus. É a palavra de Deus que deve ser aberto, não os escritos de Ellen White. Pastor, fica difícil de defender vocês. Fica difícil. Entendeu?
Infelizmente, eu te entendo, tem que defender teu salário, né? Tem que defender aquilo que tu prega. Mas faça isso com maestria. Assuma. Seja um combatente. Seja chato. Se tu não for chato, cara, tu tá defendendo o quê? Defendendo o quê? A quem tu quer enganar? A quem tu quer enganar? Entendeu? Esse vídeo aqui é só um expondo a tantas e tantas mentiras dos pastores adventistas. Só que não adianta, eu tô falando para uma pessoa, talvez de 100 que se interessem em assistir. Não tem problema. Não tem problema, meu canal é pequenininho aqui, comparado com vocês, com mídia, com televisão, né? O canal é pequenininho, mas não tem problema. Porque se eu atingir uma pessoa, já valeu a pena. É para isso, é para atingir uma pessoa, para que essa pessoa veja as incoerências que os pastores adventistas falam. Para que eles vejam a mentira que os pastores adventistas pregam na frente das câmeras. Porque na igreja é diferente. A vivência do adventista é diferente. Diferente de tudo que ele falou aqui. De tudo o que esse homem falou aqui. A quem vocês querem enganar? A um ex-adventista que acordou e saiu do sistema? Sinto muito. Nós acordamos. Nós despertamos desse sono. Entendeu? Essa mensagem é para você, adventista. Você que precisa abrir os teus olhos e ver quem é que está mentindo para você. Tá entendendo? Você que precisa abrir os teus olhos. O erro não é meu, do meu testemunho, do testemunho da irmã Gabriela. Aproveita, pastor, e rebate também os outros mais de 100 testemunhos que tem, somando todos os canais aqui. Aproveita para fazer isso. Mas se prepare, porque não é só eu que vou refutar o teu vídeo, vão ser outras pessoas também. Entendeu? Porque nós estamos baseados somente na palavra. A igreja adventista, nós já provamos que não. Para a grande massa, para o público, eles podem dizer isso. Mas a vivência dentro da igreja, quem está lá, sabe o que passa, sabe de verdade. Quando a gente fala que os pastores leem Ellen White, não só esse pastor que mentiu aqui para você, que mentiu, que eu mostrei para você, mas muitos outros trazem. Tem pastor que é um pouco mais coerente? Tem. Tem pastor que sabe a verdade e procura pregar a Bíblia, mas também tentar segurar um pouco a onda, né? Dosar, vamos dosar aqui, porque eu não posso expor tudo. Eu tenho que manter essa igreja nessa ignorância aqui para levar a fundo a minha profissão. Alguns raros têm a coragem. Alguns raros têm a coragem de sair, como foi o pastor Haroldo lá da Colômbia, que tomou a coragem e saiu do sistema. Abriu mão de salário, abriu mão de tudo para defender a verdade. Ele enxergou que a igreja estava muito mais baseada nos escritos de Ellen White do que na Bíblia. Ele enxergou. Mas a grande massa quer manter você aprisionado dentro do sistema. Essa é a pura verdade. E nós estamos expondo a verdade aqui para você. Pra quem tá vendo, tá, mas como assim? Nós estamos falando de um assunto específico e tal, e a gente já tem a nossa fé, a nossa crença. O que acontece? Eu entendo, assim como a irmã Ellen também entende, porque foi exatamente assim que ela lidou. Ela estava tentando mostrar para ele que o que ela estava lendo na Bíblia não era a verdade, e sim o que ela ouviu na igreja. E até aí isso já aconteceu comigo com outras pessoas. Por que isso acontece? Isso é importante nós refrisar, o irmão adventista que está chegando paraquedas aqui. Por que isso acontece? Porque a Bíblia que você conhece, adventista, ela não é autoexplicativa. Ela foi explicada através de Ellen White. Para te entender a Bíblia, primeiro tem que entender o que Ellen White escreveu. Sendo que Nossa, que absurdo, né? Não, não é isso, né? Um absurdo? Não é isso, né? Olha como eles querem empurrar por goela abaixo de que Ellen White, ela está por trás de toda a doutrina, ela que inventou tudo e que nós estudamos Ellen White para estudar então a Bíblia. Não é verdade, irmão. Não é verdade, né? Não vem com essa que não vai colar, não. Não é verdade, então. Não é verdade que se utiliza de Ellen White, não é verdade que se utiliza de Ellen White para se interpretar a Bíblia. Não é verdade que Ellen White escreveu o Grande Conflito, literalmente interpretando todas as profecias do jeito que lhe foi mostrada, né, pelo Senhor, certo? Não é verdade. Não é verdade que as lições da escola sabatina é um meio de você entender a Bíblia com os olhares que a igreja está interpretando ali, e que na sua maioria está cheio de versículos de Ellen White. Isso não é verdade. Nada disso é verdade. Inclusive, também não é verdade que o próprio pastor Adriano utiliza de Ellen White para interpretar a Bíblia conforme o que ele quer passar nas suas pregações. Não é verdade, né, pastor Adriano? Vamos ver então que interessante uma pregação
sua, aonde você não usa Ellen White para interpretar a Bíblia, né? Porque não é verdade. Vamos ver? Ela está por trás de toda a doutrina, ela que inventou tudo, e que nós estudamos Ellen White para estudar então a Bíblia. Não é verdade, irmão. Não é verdade, né? Não vem com essa que não vai colar, não. Não vai. João disse que Jesus ele veio para o que era o seu e os seus não. O movimento adventista foi levantado nos últimos dias para dar um sonido certo na trombeta. É um povo das 3 mensagens angélicas dos últimos dias. Será que isso também vai cumprir na nossa vida? Veio para os seus e os seus não receberam? Como isso aconteceu? Vamos ver. Vamos ver como que isso aconteceu, né? Como que isso aconteceu? Quem será que está explicando como isso aconteceu? É a Bíblia que está explicando? Vamos ver. Como chegou nessa situação, pastor? Como que Israel chegou ao ponto de esquecer do seu próprio Messias, das profecias messiânicas? Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Existem algumas razões. Olha o que ela diz. Ao sentar-se o povo na verdejante encosta, aguardando as palavras do divino mestre, tinha o coração cheio de pensamentos quanto à glória futura. Naquele momento que Jesus está no Monte das Oliveiras ali para falar com o povo, né? Havia escribas e fariseus que esperavam o dia em que lhes seria dado domínio sobre os odiados romanos e possuíssem as riquezas do grande império do mundo. Enquanto isso, na Igreja Adventista, a palavra de Deus nos diz, queridos, através da revelação dos escritos de Ellen White. A palavra de Deus nos diz, queridos. Como é que é? A palavra de Deus nos diz, queridos, através da revelação dos escritos de Ellen White. Não, né? Uma coisa muito séria. você está falando sério? Rodrigo não é mole. Ela diz assim: se nós perdermos a credibilidade e se nós questionarmos a autoridade do dom profético, do espírito de profecia, diz ela, nós também deixaremos de crer na própria palavra de Deus, a Bíblia. Eu não ouvi o que eu ouvi? Não, você ouviu o que você ouviu. Você ouviu o que você ouviu. E se nós questionarmos a autoridade do dom profético, do espírito de profecia, diz ela, nós também deixaremos de crer na própria palavra de Deus, a Bíblia. Prega. Então, não adianta você vir aqui para a câmera, pastor Adriano, e falar isso que você está falando. Não adianta. Não vem que não vai colar. Não, nós estamos escancarando o que vocês fazem, o que você, inclusive, faz. E eu provei no vídeo aqui. Como que você interpreta a Bíblia? Vamos ver o que Ellen White tem a nos dizer, né? E como a gente viu, ela conhece o pensamento, inclusive, daqueles que estavam ali no momento juntamente com Cristo. Olha que interessante, né? Ela conhecia o pensamento das pessoas. Ela conseguia ver a mentalidade das pessoas. Isso não é acréscimo? Não vai colar, né? Não vem que não vai colar, né? Tá bom, vamos continuar então. Vamos continuar para ver o que mais que nos espera. Aí a gente tinha outras discussões sobre a mortalidade da alma. A gente discutia muita coisa. E eu lembro que uma vez ele me perguntou do milênio, e ele começou a falar do milênio. Eu fiquei perdida, Wagner. Porque o milênio que a gente aprende na igreja adventista... É no céu. É no céu. Aí ele falou, não, o milênio é na terra. Ô, maravilha, ô, glória. Eu fiquei, não é na terra, é no céu. Vamos lá, abre tua Bíblia. Abre a Bíblia. Lê. Não, mas eu não tô entendendo, é no céu. Ellen, lê. Eu falei, não. Gente, não entrava. É uma coisa sobrenatural, não entra na cabeça, não entra. Mesmo você vendo ali aquilo, você não consegue encaixar. Parece que o cérebro entra em pânico, não consegue. Você vê, né? Um adventista sétimo dia não conseguiu mostrar na Bíblia, né, que o milênio não é na Terra, né? Que seremos arrebatados, né? João no capítulo 20 fala que lá haverá tronos, né? Tronos. Paulo fala que os vivos serão transformados e os justos, né, ressuscitarão e seremos arrebatados para o encontro com o Senhor. Jesus fala que quando ele voltar, ele vai levar a gente para onde ele está, né? Então, assim, existem textos claros sobre o milênio na eternidade, mas a irmã não conseguiu responder isso, né? Com relação ao que ele trouxe, e ele vem tratar do milênio. Quando ele falou sobre isso, eu disse, bom,
eu preciso dar uma resposta à altura, porque não adianta simplesmente ele chegar aqui e falar. Porque essa interpretação do milênio no céu, ela é oriunda da mente de Ellen White. Ela tem muitas visões sobre isso, menos da Bíblia. Mas eu trouxe para nós aqui, agora, eu vou adicionar aqui, vou pedir licença para remover o pastor Adriano e vou adicionar aqui na tela para nós os 4 temas que ele falou. Ele abordou 4 temas, tá? Arrebatamento, tronos, e eu vou ajudar ele, não estava em João, mas foi João que escreveu, então, Apocalipse 20. Ele falou João 20, mas na verdade é Apocalipse 20. Ressurreição e morada, onde ele estiver. Você está vendo esses 4 temas aqui? Então, é esses 4 temas que ele levantou para defender o milênio no céu, certo? Esse vídeo está ficando muito longo, vai ficar muito longo. Então, eu quero convidar você para que no próximo estudo, aqui no canal Remanescente, você venha estudar comigo sobre esses 4 temas aqui. Arrebatamento, tronos, ressurreição e morada. Morada onde ele estiver. Porque sim, nós precisamos esclarecer esses temas aqui. E aí nós vamos ver o que a Bíblia fala de verdade a respeito do milênio. Para ver se eu estou mentindo, se é um absurdo, como ele falou. É um absurdo, né? Então eu quero que depois, até passo a palavra para ele, que ele possa defender o milênio no céu. Porque eu vou trazer a Bíblia para que a gente possa estudar. Aliás, quando se trata de profecia, o canal do pastor Adriano é Minuto Profético. Interessante que você não vai ouvir nada a respeito de profecia com cumprimento ainda dos nossos dias. Tudo que ele traz de profecia é referente a Ellen White. Tudo que ele traz de profecias é o que já aconteceu. Tudo. Porque a Igreja Adventista diz que todas as profecias já aconteceram. Faltando somente o tal do decreto dominical, para então vir a volta de Jesus. Em resumo, tudo que está no Apocalipse já aconteceu. Então não tem mais nada para se estudar, não tem nada para se olhar mais, a não ser o decreto dominical. Só que a Igreja Adventista, ela se baseia nos estudos do livro de Daniel, como sendo praticamente o único profeta antigo para estudar Apocalipse. E sim, estudar o livro de Daniel é importantíssimo, porque ele faz conexão com o Apocalipse e isso é fato. Só que, assim como algumas profecias oriundas da base, do sustento, do pilar da Igreja Adventista, chamada doutrina do santuário, ou as 2.300 tardes e manhãs, assim como ela ainda não se cumpriu, porque se cumprisse, Jesus teria voltado, assim também as profecias do Novo Testamento, de Apocalipse, ainda não se cumpriram. Na sua maioria. Tem profecias se cumprindo, tem profecias que já se cumpriram, mas na sua maioria são para os últimos dias. São para os últimos dias. Quem estuda aqui no canal sabe do que eu estou falando. Para você talvez seja novidade adventista, mas são para os últimos dias. E o interessante é que o canal do pastor Adriano, Minuto Profético, não estuda nada de profecia dos profetas. Não estuda Jeremias, não estuda Isaías, né? Não estuda Ezequiel, porque se estudasse, não precisaria. Ele está fazendo essa argumentação aqui. Os profetas antigos não são estudados. Ellen White, sim. Ela sim. Ela é a única profeta para os últimos dias. Os profetas antigos não são estudados. Porque se estudasse, teria convicção de que o reinado de Cristo é aqui na Terra. E eu vou provar para você no próximo vídeo. Vai ser uma continuação desse vídeo aqui, mas simplesmente respondendo a este quesito. Repito, nós não iremos adentrar a esse ponto agora, porque o vídeo já está ficando muito longo aqui. Não quero ser tão enfadonho com respeito a esta resposta, mas no próximo vídeo nós vamos deixar claro para você que o milênio é aqui na Terra, conforme as profecias bíblicas. Ué, pastor, as profecias bíblicas não são mais importantes para ti? Só as de Ellen White? Ela é luz maior ou ela é luz menor agora, nesse momento?
Repito, o Adventismo tem Ellen White como luz maior. Ela amplia o conhecimento da Bíblia, só que não, na verdade ela não amplia. Ela pisa na Bíblia e modifica tudo o que ali já foi dito e colocado. E o nosso trabalho é um trabalho apologético de trazer você para a palavra, que você fique na palavra e permaneça na palavra, certo? Então, no próximo vídeo, não perca, esteja conosco aqui para estudar esses 4 pontos. Então, nós vamos ver se é um absurdo, né, o que eu estou trazendo, ou se, de fato, a Bíblia fala alguma coisa sobre um milênio no céu. Aliás, traga um texto que diga que nós vamos passar 1000 anos no céu. Nenhum desses textos que ele falou, e nós vamos abrir todos os textos que ele falou, nós vamos abrir. Nenhum deles prova que o milênio é no céu. Agora, eu vou trazer inúmeros textos e profecias que vai te provar que nós teremos um milênio e um reinado literal de Cristo aqui nessa terra. Então, este foi o nosso vídeo. Esta foi a nossa resposta, né, ao pastor Adriano, onde nós pudemos aqui provar para você tantas e tantas e tantas incoerências. E digo mais, pastor Adriano, se quiser, pega a fila aí, tem milhares de testemunhos. São tudo hereges, são tudo pessoas aí que são exageradas, né? Que levaram à risca, né? São todas pessoas que se decepcionaram, foi isso? Você acha que se eu tivesse me decepcionado com a igreja e simplesmente estivesse atirado no mundo, eu estaria aqui perdendo o meu tempo com vocês, com muitos adventistas? Não. Nós temos uma comunidade de pessoas que estão pensando, meditando e não estão engolindo mais a historinha de Ellen White. Se eu estou aqui hoje é por você, adventista. É por você. Mas você precisa fazer o seu papel como bereano, de pesquisar se tudo o que o teu pastor fala se está em coerência com a palavra. Quanto a Ellen White, é aquilo que eu disse. Ou você pega, ele mesmo falou, ou você segue a fundo, ou você abandona ela. Não tem meio termo. Qualquer pastor que venha te pregando meio termo, ele quer te manter a banho-maria. Ele não quer que você saia, mas ele também não quer que tu obedeça tudo que ela fala, né? Porque é demais, certo? Mas ele não vai te colocar uma barra, um limite. Não vai. Não vai. Você vai ter medidas diferentes conforme... Você vai aprender a dançar conforme a música. Mas no final das contas, não esqueça, a tua profeta, se tu segue ela, ela vai te dizer que se tu não seguir tudo que ela fala, você estará condenado. Enquanto Jesus Cristo diz completamente ao contrário. A minha graça te basta. Aonde está firmada a tua fé? Em Ellen White ou em Jesus Cristo? Pense nisso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.